Quando que sua vida começou a dar certo? Minha vida começou a dar certo. Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Nós buscamos sempre trazer histórias diferentes, histórias inovadoras, histórias surpreendentes e histórias de muito sucesso. Agora imagine você 25 anos de sucesso em uma carreira. Pois é isso que nós vamos encontrar hoje com essa pessoa que é uma grande amiga, mora no meu coração, tem uma história linda que eu estou ansioso para conhecer detalhes junto com vocês. O nome dela é Paula Gauss, ela é cantora e apresentadora. E como eu disse, 25 anos de jornada. Todos os dias no Instagram você também pode ter um encontro com ela. Só procurar nas redes sociais, vai estar aqui na descrição as redes sociais dela. Ela tem um programa desde a pandemia chamado Bom Dia e Alegria, preocupado com a nossa saúde emocional. Isso começou como um projeto e hoje se tornou parte da história dessa empreendedora da música que nós teremos o prazer de conhecer. Seja muito bem-vinda, Paula. Que bom. Estou muito feliz por estar aqui. E é muito bom conversar e ter a oportunidade de contar a história. Eu amo contar história. Eu amo contar a minha história, eu amo contar histórias desde o tempo da rádio. Eu amo ouvir histórias. E eu acho que é enriquecedor sempre você ouvir o que o outro viveu. As coisas boas, as coisas de repente não tão boas. Então o seu programa é muito importante. Obrigada pela oportunidade. Para nós é uma honra, eu sei que sua agenda é extremamente apertada, porque são muitas coisas ao mesmo tempo, Sim. né? Toda hora que eu olho lá no Instagram, a Paula tá em um evento, tá cantando, tá alegrando as pessoas. Então, o fato de a gente ter conseguido casar as agendas e você tá aqui hoje, com certeza é um dia muito especial. Então, eu reforço, mais uma vez, bom ter você aqui. Obrigada. Eu tenho amigas que falam assim: você dorme? E eu durmo, gente. A minha agenda é bem animada. Eu gosto de usar esse termo. Eu falo assim: olha, minha agenda hoje está bem animada. Mas eu durmo sim. Às vezes eu não durmo tanto quanto eu gostaria, mas eu durmo e eu tenho tempo para tudo. Até para tomar café com as pessoas. Isso é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. Vamos falar depois sobre gerenciamento de tempo, que é É um assunto muito um importante assunto para muito os bom. empreendedores. Mas, Paula, para a gente dar o pontapé inicial, me conta, qual história você conta da sua história? Olha, se eu tivesse assim que definir a minha história, eu falaria assim, perseverança. Eu nasci numa família de médicos, mas nasci ouvindo música. Nasci com meu pai tocando violão, com a minha mãe cantando. Nasci ouvindo Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho, Quarteto em Si, MPB4. E sou filha de Maria e de Herbert, sou irmã do Beto e da Luísa, sou tia dos meus sobrinhos. Eu acho que isso é o mais importante. E eu nasci, desde pequenininha, eu já mostrava o meu lado artista. Então, eu nasci já bastante desenvolta, bastante engraçadinha, assim, no sentido de chamar a atenção da família. Eu era aquela da família que sempre contava as piadas, eu que sempre organizava as apresentações. E tive o privilégio de nascer de uma família que me deu uma estrutura em escolas particulares. Sempre fui péssima aluna na escola, sempre fiquei de recuperação. E falo hoje para os meus sobrinhos que é muito ruim isso, que se eu tivesse que mudar alguma coisa na minha história, isso eu mudaria, eu teria estudado mais. Mas assim, o meu boletim oscilava muito. Naquilo que eu gostava, eu era muito boa. E naquilo que não me interessava, eu era muito ruim. Então, meu boletim ia de 3, 4 até 9, 10, entendeu? Tá aí um grande ponto, Paula, e isso é muito importante, inclusive, para o ambiente corporativo. Algumas pessoas têm uma habilidade voltada para artes, para matérias mais abstratas e menos exatas. E muitas vezes a gente não tem um colaborador performando por não encontrar essas características. Hoje você enxerga como algo assim? Você é voltada para artes? Eu acho que isso é perfeito. Eu acho que mudou muito o olhar hoje, até das escolas. Porque eu acho que é muito legal você potencializar no que aquela pessoa é boa. É claro que é muito importante, né? Você tem que estudar tudo, você tem que fazer a grade. Acho que isso é super necessário. Mas eu gosto muito desses estilos de escola que potencializam o que você traz de melhor.
porque eu mostrava isso. E no mundo corporativo, eu acho maravilhoso você encontrar uma pessoa, olhar e falar assim: gente, essa pessoa é muito boa nisso. Talvez ela não seja tão boa naquilo, mas nisso ela é muito boa. Vamos dar oportunidade para ela mostrar esse lado? Eu acho que isso é muito importante. E assim, aí eu fui indo, né? E me formei, me formei na escola, mas eu descobri o palco muito cedo. Eu fui para o teatro com 13 anos. Então, eu decidi que eu queria ser artista, já com 14, 15 anos. Aí eu comecei a fazer curso profissionalizante, depois eu fiz faculdade de música, um período. Então, assim, eu sempre para a arte. Eu nasci artista, então acho que a minha história é assim de perseverança e eu nasci para brilhar no palco, na tela, assim, para levar alegria para as pessoas. Eu acho que isso desde criancinha eu faço, porque as pessoas assim no meu meio falavam assim: "Ah, ela é muito engraçadinha, olha, ela é desenvolta". Eu fazia amizade com todo mundo. Eu não passei por dificuldades, assim, financeiras, por privações. Eu passei por muitos desafios, porque às vezes, quando você tem uma boa condição, as pessoas fazem um bullying contrário. Ah, é a filhinha de papai que quer ser artista. Ah, é a filhinha de papai que quer ser apresentadora. É a filhinha de papai que quer ser comunicadora. E sabe como que eu me libertei desses bullies e desses rótulos? No dia que eu falei assim: é verdade. Eu tenho um pai muito bom que me ofereceu uma boa educação, que me deu tudo que ele podia de melhor, mas eu sou uma batalhadora. Eu sou uma filhinha de papai batalhadora. Então, acho que essa seria a minha história. Eu não desisto e não é qualquer pessoa que chegue, que fala uma coisa contra aquilo que eu estou fazendo de bom, que vai me fazer acreditar nesse espírito de destruição. Vale, Paula, um reforço muito importante. Talvez alguém que está nos assistindo aqui vai suceder uma empresa, às vezes vem de uma família tradicionalíssima no mundo dos negócios, e na percepção de quem está de fora, mas vai herdar, uma vida de herdeiro é uma maravilha. E eu tive a oportunidade de conhecer alguns herdeiros que sofrem uma pressão absurda por herdar um negócio e ter a obrigação de dar certo. Com É uma certeza. pressão social muito grande Com também. certeza. E as pessoas precisam entender que cada um tem o seu CPF. Cada um tem o seu CPF. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua história. Então você pode herdar, mas muitos herdeiros também começam sim a colocar coisas novas. Você vê o caso do SBT. As filhas do Silvio Santos, elas tomaram as rédeas do negócio e elas estão fazendo de tudo para inovar. Claro que dentro dos valores que o pai deixou, mas elas estão colocando agora a energia delas. E isso é natural. Agora, vai falar assim: é fácil para elas? Não, não é fácil. São muitos desafios. E essa pecha de herdeiro, ela é muito complicada para as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que você é uma coisa que você não é. E as pessoas, às vezes, elas querem ter o que você tem, mas elas não querem fazer o que você faz, Sem dúvidas, né? sem dúvidas. Quando você começou na música, internamente em casa, família, teve algum tipo de objeção ou você foi livre para avançar? Eu tive todo o apoio. Isso foi um grande presente para mim, porque ter uma família de pessoas que trabalham em outra área completamente diferente e ter esse apoio, os meus pais sempre falaram para mim: você tem que ser feliz. Nós queremos te ver feliz. E eles me viram feliz no palco desde os meus 13 anos. Então eles viram que era isso. Eles entenderam que era isso que fazia o meu olho brilhar. E aí eles começaram a me apoiar nisso, tanto que foi o meu pai que falou: você tem que fazer aula de canto para ser uma atriz. Nem tinha na época os musicais que tem hoje, não tinha isso ainda no Brasil. Ele falou assim: você tem que fazer aula de canto para você ser uma atriz assim completa,
vai fazer dança também. O canto eu fiz com afinco. A dança, Adriano, eu ainda preciso aprender. Porque assim, em coreografia o pessoal vai para a direita e eu vou para a esquerda. É uma coisa assim impressionante. Eu não sou muito boa de coreografia, mas aí eu fui fazer aula de canto enquanto eu fazia teatro, e daí eu já me formei atriz, já tendo começado a aula de canto há 2 anos. E aí eu comecei a fazer shows. E foi aí, nesse momento, assim, logo que eu me formei no teatro no Célia Helena, que eu comecei a empreender. Antes mesmo de me formar, eu já comecei a empreender fazendo eventos. E de uma forma muito inusitada, que eu vou te contar. Por favor, eu estou ansioso para ouvir. Eu fazia teatro, né? E estava começando a cantar. E eu sou muito amiga da Isabela Suplicy, que é uma grande paticera ou boleira ou confeiteira, como quiserem chamar, mas ela é uma das maiores do Brasil, acho que do mundo. E a Isabela sempre foi muito criativa. E a Isabela falou assim: eu vou dar um jantar na minha casa, faz uma performance. Você entra vestida de copeira e daí depois você canta. E ela criou uma performance e aí eu fiz e foi um sucesso. E virou o meu maior cartão de visita. Eu fiz na casa da Isabela, daí todo mundo começou a me contratar. E como que era essa performance? Eu tinha mais ou menos 18 anos. Então, eu estou falando isso antes de começar minha carreira oficialmente. Estou falando já do empreendedorismo, quando eu comecei a ganhar dinheiro. Eu tinha uns 18 anos, uns 17, 18 anos. E aí, o que eu fazia? Eu me vestia de copeira. Eu aprendi a servir de verdade com as copeiras, porque tem todo um jeito de servir, o guardanapo, a bandeja, você tem formas de servir. Aprendi, a Isabela me colocou para fazer o treinamento lá com as copeiras. Aí eu me vestia de copeira, servia assim uns 20 minutos na festa, foi uma experiência maravilhosa, enriquecedora para mim, porque eu vi o outro lado da moeda, depois a gente pode falar disso. E aí, depois de um certo tempo, depois de uns 25, 30 minutos, às vezes 40 minutos, eu estava com uma roupa por baixo do uniforme e eu falava assim: gente, eu cansei de servir, vou cantar. E aí eu tirava o uniforme, tinha uma roupa de paetê embaixo e eu cantava. E assim, e era um show. Aí eu comecei a ser muito contratada. Então, assim, o pessoal me ligava: não, eu quero a sua performance. Então, assim, eu comecei a ganhar dinheiro como artista com 17, 18 anos. E assim, eu tinha uma agenda, era um show atrás do outro, já, assim, dessas performances. Só que isso não era um show inteiro, eu cantava lá 3, 4 músicas, mas era uma diversão para a festa. E eu comecei a empreender aí. Tá aí um grande insight até para qualquer pessoa em começo de jornada ou aquele empreendedor que passa por uma fase de estagnação nos negócios. Muitas vezes a gente, por fazer da mesma forma, a gente não consegue ter a visibilidade que seria necessária para um momento de virada. Talvez você ficasse em porta de barzinho, procurando lugares para cantar, ou fizesse da mesma forma que todo mundo faz, não seria tão inusitado e ao mesmo tempo te posicionaria tão bem. Então, essa disrupção por essa ideia foi um presente na sua vida que te transformou. Sim, e eu acho que tem uma coisa que vai além disso. Imagine você, eu era uma menina naquele momento, fazendo teatro, e assim, eu me dispus a entrar neste lugar de servir de verdade para fazer uma performance, de vestir a roupa da copeira e de aprender muito com elas. Aí eu acho que entra um outro fator, além de tudo isso que você falou, que é muito importante da disrupção, que é o fator humildade. Porque tem um monte de gente que falaria assim: não vou fazer, né? Não vou servir de verdade. Não vou fazer esse serviço, eu sou artista. Mas eu olhei com olhos completamente diferentes. Eu olhei como uma coisa fascinante, até como artista, para entender o que é esse universo. No fim das contas, um artista é a capacidade de interpretar papéis de forma profunda. Exatamente. E aí aconteceu uma coisa, aconteceram várias vezes isso aconteceu várias vezes. Aconteceu de eu estar em festa, servindo como copeira,
com meu cabelo preso, ali com aquele rabo, com lacinho, é, com esmalte, sem esmalte, tudo direitinho, como as copeiras fazem, servem, com aquela elegância da copeira. E eu servi pessoas que eu conhecia muito e que não me viram, não olharam para mim. Eu era um ser servindo. E aí eu comecei a perceber que é muito louco isso, porque às vezes você está numa festa e eu vou falar isso e vai ter um monte de empresário que vai estar ouvindo esse seu programa e que vai falar assim: nossa, deixa eu pensar como que eu sou num coquetel. Tem rodas de homens que estão falando coisas inacreditáveis. A copeira vai servir, eles não param de falar as coisas baixas e inacreditáveis. Eles continuam, porque é como se fosse um robô chegando lá. Eles não têm, às vezes, um discernimento. Nossa, é uma dama, é uma mulher que está servindo. Vamos parar de falar esse. Eles não param. Você, você não existe, muitas vezes. Muito forte isso. É muito forte. Eu me vi nesse papel várias vezes. E aí foi muito interessante, porque eu acho que eu fui dando essa mensagem com esse trabalho. Porque, assim, teve um dia que uma pessoa me conhecia muito, eu servi essa pessoa, sei lá, umas 4, 5 vezes na festa, e essa pessoa não percebeu que era eu. Assim, essa pessoa ficou mal depois, porque ela, assim, ela ficou sem graça, porque ela falou assim: gente, eu não olhei. Então, a mensagem que eu quero dar hoje, através dessa parte da minha história, é o seguinte: você está olhando para as pessoas? Eu cheguei aqui, eu fui super bem recebida, com um olhar carinhoso, afetuoso. Às vezes a gente está vivendo a vida sem olhar para o outro, sem olhar nos olhos. Isso foi muito impactante para mim. Muito, 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 muito mesmo. E aí eu tive que parar de fazer essa performance, porque eu fiquei manjada. Então eu fiz 1 ano, mas aí eu comecei a fazer tanta festa que eu chegava na festa para servir, a pessoa falava: ah, é a copeira que vai cantar. E daí eu tive que parar de fazer, eu tive que criar outras performances. E daí eu fui criando novos shows. Mas eu sou muito grata a isso. E eu sou muito amiga das copeiras. Eu sou muito amiga das copeiras, porque elas são, dos garçons também, porque são seres incríveis e que fazem toda a diferença numa festa e que às vezes são um pouquinho esquecidos. Vale até reforçar esse ponto, porque no ambiente corporativo a gente tem todo tipo de colaborador, todo tipo de nível hierárquico. Muitas vezes o chão de fábrica é aquele mais distante do nível administrativo. E parece que são países, mundos diferentes, de linguagens diferentes. E no fim das contas, no fim do dia, todas as pessoas voltam para suas casas, são todas pessoas com vidas normais. Cada uma no seu perfil, cada uma no seu estilo, mas com os mesmos desafios. Se a gente voltar um pouquinho para a humanidade e olhar a outra pessoa de fato como um ser humano, como ela realmente é, não é nada de maravilhoso da nossa parte fazer isso, é só de olhar para o outro como um ser humano, como ele genuinamente é. Talvez a gente diminua as distâncias entre pessoas, lugares, e a gente comece a construir um ambiente de mais respeito, um respeito mútuo. Então, obrigado por trazer essa percepção. Obrigada a você pela oportunidade. E eu acho que a melhor linguagem que a gente pode ter para falar com todo mundo, o meu público hoje vai de A a Zinco. A melhor linguagem é a linguagem do amor. Porque o amor, todo mundo entende. E se a gente tiver um olhar amoroso, a vida vai ser diferente. Mesmo você sendo assim, mega poderoso, mega, sabe, realizador, tem um olhar amoroso. Eu tenho a alegria, Adriano, de conhecer pessoas que olham de verdade, que ouvem de verdade e que são pessoas muito poderosas. Eu queria destacar uma delas, que é uma amiga querida do meu coração e que eu acho que ela tem essa característica, é a Luiz Helena Trajano. Ela olha olhando e ela ouve ouvindo, escutando. É maravilhoso. E é um exemplo para mim. Não à toa, é uma pessoa que está extremamente engajada em diversas causas sociais, em diversos momentos da nossa história que demonstram o quão é importante e necessário você cuidar de uma alma humana, tratando ela de fato como uma alma humana.
Bom, esse começo da carreira foi meteórico, né? Foi um começo muito inusitado, muito diferente, que te projetou. Mas são 25 anos de história. Uhum. Ou seja, tiveram muitos outros momentos e muitas outras fases diferentes. Conta pra gente Sim. um pouquinho mais. Bom, aí eu fui indo, aí eu me formei no teatro. Daí, quando eu me formei, começaram os desafios. Porque daí você se forma no teatro e as pessoas perguntam para você, quando que você, na época, né? Hoje em dia também tem mil outras opções, canais, enfim, séries, e daí a pessoa não vai perguntar só isso. Mas naquela época, as pessoas olhavam para a gente que se formava atriz e falava assim: quando que você vai para Globo? Isso vira um peso. Né? Quando você casa, as pessoas começam a perguntar: quando que você vai ter filho? Antes de casar, Antes pergunta de quando você casar, vai pergunta casar. quando você vai casar, quando você vai ter filho, e assim vai. Quando você se forma atriz, na minha época, que foi no ano 2000, as pessoas falavam assim: e quando você vai. Você não vai para Globo? Você tem que ir para Globo. Você tem que fazer teste nas novelas da Globo. Como se fosse assim, uma decisão, entendeu? Fosse mandar um currículo para a Globo e a Globo fosse te chamar. E aí você começa a entrar nesse universo, eu estou falando daquela época, hoje eu acho que mudou muita coisa, mas ainda existem muitas dificuldades, né, muitos desafios. Mas aí a gente ia para teste de comercial. Então, daí qual que era o caminho naquela época? A gente fazia o book das fotos, não tinha rede social. Assim, era Orkut, no máximo. Aí fazia aquele papelzinho, era um cartãozinho com 3, 4 fotos. Agora esqueci, era um cardzinho assim, com 3, 4 fotos, com seu telefone e com seu e-mail. E você distribuía aquilo para ver se as pessoas se interessavam. Aí você fazia um vídeo fazendo uma cena, e daí as pessoas, os artistas buscavam assim cenas que fossem chamar atenção. E aí mandava a gente fazer foto de camiseta branca bem neutro, uma foto mais assim, uma foto mais assado, para escolherem a gente para os personagens. E aí eu ia fazer teste, eu com meu 1,60 m, eu chegava nos testes e tinha só assim, mulheres altas, de 1,80 m, magérrimas, e eu olhava e eu falava assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou pegar esse papel. Aí começa aquela coisa da competição. Ai, será que ela vai passar? Que eu vou passar? E isso é uma coisa assim que vai te fazendo muito mal, porque daí você fica esperando. Daí o pessoal, a gente brinca, né, do gerúndio, que era assim: você fazia o teste, a gente vai estar te ligando, né? A gente vai estar te ligando para te falar se você passou ou não no teste. E aquele alto grau de expectativa. Isso me incomodava muito. E eu falava assim: eu sou artista, mas eu não nasci para isso, assim, para essa tensão, para esse lugar assim de competição, isso não combina muito comigo. Aí eu cheguei num teste um dia, de era assim, um show teatral, não era um teatro musical, era um show teatral com um nome muito famoso de um advogado das estrelas envolvido, não sei o quê. Bom, eu sei que era, no fim, uma mulher meio picareta que estava usando o nome desse cara para fazer um projeto. Eu passei no teste, juntou mais 5 meninas que passaram no teste, a gente começou a ensaiar, e aí a gente pedia contrato e o contrato não vinha, e a gente não estava ganhando nada para fazer aquilo, aquela coisa enrolada. De repente a gente viu que era uma enganação. Sinto E muito. aí eu fiquei muito frustrada, porque eu falei: poxa, o primeiro teste que eu passei é uma enganação. Aí eu falei assim: nossa, gente, que triste isso. E as meninas indo ensaiar também, gastando dinheiro para ensaiar. Aí eu falei assim: eu já fazia alguns shows solo nessa época, né? Desde desse trabalho com a Isabela. Aí eu falei assim: eu acho que eu vou pegar essas meninas para cantarem comigo. E aí eu virei empreendedora. Eu virei empreendedora musical. Aí eu formei, na época, o grupo Cantrix. E aí eu tive um super apoio. Imagina, eu tinha 21 anos. Eu tive um super apoio da minha família.
Meu pai arranjou uma sala para a gente ensaiar. E a gente ensaiou, eu comecei a montar o grupo, e aí compramos figurino, e aí eu comecei a empreender. Porque eu sou empreendedora, não tem jeito, você tenta fugir, mas eu sou empreendedora. E aí fiz o grupo Cantrix, formamos o grupo Cantrix. Só que grupo feminino, Adriano, é uma maravilha sonoramente, visualmente, mas é complexo o convívio. Imagina 4 artistas juntas, 24 horas. É por isso que não existem muitos grupos femininos no mundo, assim. Teve Spice Girls, Que teve ficou um tempo Quarteto em também. Si, mas é um negócio que é desafiador. Grupo, assim, só de mulher. E aí eu fiquei nesse grupo até 2005, apesar de ter fundado o grupo. Eu saí, eu deixei o grupo para as meninas, e aí eu entendi que eu tinha que seguir a minha carreira seguindo os meus valores, a minha missão, que era alegrar as pessoas, que era ir para muitos lugares. E aí eu fui para minha carreira solo em 2005. E eu me lembro como que foi o primeiro show que eu fiz para empresários, num evento maravilhoso. E só para você ter uma ideia, eu fiz aqueles cartões impressos de destacar. Paula, cantor e o meu celular. Porque o grupo tinha empresário, tudo, né? Tinha produtora, não tinha nada. E eu dei o cartão aqueles de destacar, e a minha carreira solo recomeçou aí, em 2005, e aí eu nunca mais parei. E aí eu comecei a fazer shows em vários lugares. Eu já cantei na Costa Rica, eu já cantei em Israel, já cantei nos Estados Unidos. Aí eu gravei o meu disco com participação do Toquinho. Ele me deu a honra de cantar uma música comigo, com os backing vocals da Silvinha Araújo, que é aquela voz eterna, maravilhosa da Jovem Guarda, o Edu Luque, que é o filho dela que produziu o meu disco. Então eu tive muitos presentes nesse meu primeiro trabalho solo, nesse meu primeiro disco. Aí eu fui cantar depois nos 80 anos da Hebe Camargo na Disney, que foi um show maravilhoso no Hotel Floridian. E fiz muitos shows, fiz tributo a Calbi Peixoto, fiz o meu show de 15 anos de carreira, que foi muito lindo. Então, assim, foram muitos momentos. O Toquinho participou desse show lá no Teatro Augusta. Fiz shows para muitas empresas, muitas construtoras. Teve uns 3 anos na minha carreira que eu fiz show para todas essas construtoras, mais bam. Eu fazia nos lançamentos, eles me contratavam para cantar para os corretores, e muitos shows corporativos e shows também particulares, sempre muito na casa das pessoas. Eu acabei me especializando em fazer petit comité, em fazer shows mais intimistas. Então eu nunca parei de cantar nesse tempo todo. E daí veio a pandemia. Aí é o outro capítulo. Vamos entrar nesse capítulo já já, mas tem um ponto que me chama bastante atenção, Paula. Quando você começou o grupo, você entendeu que naquele momento você tinha que empreender e cuidar da carreira daquelas pessoas e, obviamente, da sua, né? Foi uma fase de tomar uma posição e veio um insight muito importante ali. E logo depois você toma também a decisão de sair. Porque eu cometi um erro. E eu gosto de falar dos erros. Você já me conta. Você vai me contar esse erro já já. Só até para esse ponto, muitas vezes a gente passa por fases nossas nos negócios, onde a gente monta uma empresa um pouco maior, aí depois passa por uma variação, toma decisões. Essas mudanças, elas podem transformar a nossa história definitivamente, nos amadurecendo, e infelizmente algumas pessoas ficam pelo caminho. Como é para você passar por essas fases e qual talvez seria o elemento comportamental ideal para você conseguir se manter resiliente na carreira? Bom, eu acho que a resiliência, no meu caso, ela vem muito da fé. Eu sou uma mulher de muita fé. Eu creio em Deus, eu creio que Deus tem sempre um plano maravilhoso para mim. E eu creio também no que está escrito na palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que às vezes a gente comete erros, assim como a gente
tem os nossos acertos. E, por exemplo, eu falei, eu errei. Eu errei porque quando eu formei esse grupo, meu pai me ajudou bastante, mas eu não me posicionei como líder. Eu tive um problema por ser artista como elas, eu tive uma questão interna e eu não me posicionava como líder. Tipo, eu sou líder e vai ser assim, assim, assim. E daí aquilo que estava sendo no início, depois não, mas no início foi até financiado com a ajuda da minha família, virou uma cooperativa. E aí grande parte dos conflitos vinha de uma falta de direção. Então eu acho que o negócio, ele tem que ter uma direção. Você pode mudar, como você falou. No meio do caminho, você tem uma empresa e você está indo para um lado e de repente você muda de direção e daí tem pessoas que com essa mudança de direção, foi isso que você falou, né? Com essa mudança de direção, essas pessoas acabam crescendo muito e tem outras pessoas que ficam no caminho. Eu acho que o grande ponto na vida é você fazer aquilo que você acredita. Posicionamento. Naquele momento, a sua intuição. Eu acredito muito na intuição. Eu estava começando a ganhar dinheiro com o grupo, a minha família já não fazia mais parte de nenhum financiamento do grupo, de ajudar o grupo, de patrocinar o grupo, nada. A gente já estava começando a ganhar dinheiro, mas eu senti no fundo do meu coração que eu tinha que ir para a minha carreira solo. Eu senti no fundo do meu coração que as visões eram completamente diferentes. Que uma queria cantar isso, a outra queria cantar aquilo, uma queria vestir assim, a outra queria vestir assado. E aí eu falei assim, eu não vou ficar nessa luta. Porque desde o começo eu não coloquei, ó, é assim. Nessa empresa é assim, quando você vai numa empresa é assim, você quer trabalhar lá é assim, se você não quer, não quer. Mas é assim, está estabelecido. É muito importante você ter o posicionamento. E isso me ensinou muito. Hoje eu tenho um posicionamento. Eu sou dona da minha carreira. Então, assim, quem manda no meu show sou eu. Ah, eu contratei o diretor tal, o produtor tal, não sei o quê. Esse produtor, ele tem que estar alinhado com aquilo que eu acredito que eu tenho que passar. Vale muito fazer a menção ao mundo corporativo. Os teus sócios estão alinhados com a cultura? Vocês construíram uma cultura? Existe uma limitação de espaços que podem ou não ser invadidos ou transformados? Então, muitas vezes no corporativo, a gente se associa com pessoas e não se impõe, não se posiciona como É líder, isso. não demonstra a visão para onde a gente vai, onde a gente quer E chegar. você fica igual o boneco do posto de gasolina Exato. indo de um lado para o outro. Até o acordo societário, como você disse aí. Como vai ser Exatamente. distribuído os lucros desse negócio? De qual forma? Exatamente. Quanto cada um vai aportar para fazer com que essa empresa comece? Então tem todos esses detalhes que, às vezes a gente pensa carreira de música, carreira paralela. Pelo contrário, é muito próxima de qualquer ambiente corporativo. Exatamente. É muito importante isso. Então, assim, esse posicionamento é fundamental. E eu estou compartilhando com vocês uma falta de posicionamento da minha parte, mas eu também sou gentil comigo mesma. Eu tinha 22 anos, a gente erra e acerta e tá tudo bem, entendeu? E eu estou muito feliz com a minha carreira solo e tá tudo ótimo. Mas, assim, é muito importante a gente destacar isso até para as pessoas falarem: opa, olha que interessante, como eu estou me colocando na vida. Perfeito. E se você quiser ver a Paula cantando até o final do nosso programa, escreve aqui nos comentários, né? Já vai escrevendo as músicas que vocês gostariam que ela cantasse aqui. Passaram-se alguns anos, com certeza com muito sucesso, mas nós tivemos o ano de 2019 para 2020, aconteceu um fato no mundo inteiro que impactou a vida de todos, principalmente esse mundo artístico. Foi a pandemia do Covid-19. Como foi esse período para você? Foi uma angústia para todos, né? Para todos nós. Mas eu entrei num conflito muito grande, assim, em relação à minha identidade. De repente,
eu tinha uma agenda, eu tinha shows fechados, eu tinha já sinais de pagamentos, né, dos shows que estavam fechados. E de repente eu tive que me perguntar assim: quem sou eu sem os eventos? Quem sou eu sem a agenda cheia? Quem sou eu sem cantar? Quem sou eu sem trabalhar em rádio? Eu já trabalhava em rádio, eu trabalhei 14 anos na Rádio Capital com o Paulo Lopes e até a rádio parou uma época da pandemia. E aí eu entrei em contato com o meu eu. E mais uma vez, Adriano, veio a empreendedora. Porque daí eu comecei. Primeiro que eu estava muito preocupada, vinham aquelas notícias das mortes na Itália, do povo morrendo em casa, era um pavor, né? Isso foi no início de 2020. E eu estava com muito medo, eu morava com a minha família, eu morava com os meus pais ainda. Naquele ano eu ia fazer 40 anos, eu queria comemorar meus 40 anos, eu estava já querendo sair de casa, mas eu estava me organizando para, né? E daí, de repente, tudo foi por água abaixo. E aí, eu falei assim, eu preciso cantar. Eu tenho que botar para fora a música. E aí eu resolvi que eu ia cantar uma música por dia. Antes de todo mundo fazer live, eu resolvi que eu ia fazer uma live cantando uma música por dia e dando uma mensagem para alegrar as pessoas nesse momento de pandemia. E aí eu fiz isso. E todo dia, durante 30 dias consecutivos, eu tenho isso registrado no Instagram e no Facebook, e eu entrei e cantei uma música só. Me arrumava inteira, estava em casa, sem fazer nada, me arrumava inteira e me preparava para cantar uma música, com playback instrumental. Depois de 30 dias, eu vi que o negócio ia ser muito mais forte ainda do que estavam falando sobre tudo fechar, sobre, enfim, o isolamento. E aí eu falei assim, não dá para eu ficar cantando uma música por dia. E aí, o que eu vou fazer? Aí um dia eu me lembro da cena. Eu deitei no sofá na casa dos meus pais e eu entrei em oração. E eu falei assim, Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a criar produtos musicais digitais. E daí eu falei assim, as pessoas não vão se ver, não estão se vendo. E eu comecei a criar um vídeo que eu cantava, então eu falava assim, para sua mãe. Como chama sua mãe? Cleusa. Cleusa, com um monte de flores. Eu ia no supermercado, eu fazia flores lindas. Eu me arrumava inteira e falava assim, Cleusa, eu sou a Paula Gauss e o Adriano, seu filho, pediu para eu cantar uma música para você. E daí eu cantava, meu coração, não sei porquê, bate feliz. Botava o playback direitinho, era high-tech o vídeo, um amigo meu editava e você me pagava. Eu te mandava um vídeo por WhatsApp e você mandava um vídeo personalizado para sua mãe. Aí, por exemplo, era aniversário de alguém, você não pode comemorar o aniversário porque era pandemia, a pessoa mandava. Menino, eu comecei a trabalhar tanto. Eu gravava a madrugada inteira. Era uma música atrás da outra que eu ia gravando e vendendo esses vídeos. Aí eu falei assim, nossa, aí eu comecei a me ver empreendedora na pandemia, né? Mais uma vez aí Mais inovando, uma né? vez empreendedora na pandemia, aí eu vendi. Gente, eu trabalhei muito na pandemia, porque daí eu fazia os vídeos de madrugada, intensifiquei o meu trabalho social, eu ia para a rua, eu levava cobertor, cachorro-quente, lanche para os moradores de rua, porque eu falava assim, gente, o pessoal com esse isolamento vai ficar com fome na rua. Aí eu fazia movimentos através da minha missão social, que chama Missão PG, para a gente conseguir salsicha, pão, cachorro, cobertor, roupa. E aí eu saía e levava. Então, assim, depois de um tempo, depois do primeiro mês de pandemia, eu trabalhei muito. E daí eu comecei também a fazer o Bom Dia Alegria e dar as mensagens de manhã.
que foi uma sugestão da minha querida Adriana de Castro, que você falou com ela, minha assessora e minha amiga. Ela falou: suas mensagens são muito boas, você tem que falar. E aí, na pandemia, eu comecei a fazer o Bom Dia Alegria, o Resiliência Humana, o Robson Amushi, que é. Até vou te indicá-lo para entrevistar, que ele é um cara muito bacana. Robson Amushi, ele é o idealizador do Resiliência Humana, que é esse canal com mais de 13 milhões de seguidores. Eu tinha cantado no casamento dele e ele me viu no Bom Dia Alegria e falou: poxa, vem aqui no Resiliência conversar. Eu fui, ele falou: quero que você faça parte do time do Resiliência. E aí, na pandemia, eu entrei no Resiliência, no time do Resiliência. Aí eu comecei a fazer, aí ele começou a indicar que eu tinha que fazer formações por tudo que eu falava, pela minha fé. Aí eu fui fazer formação em programação neurolinguística. Daí comecei a fazer várias outras formações, vários outros cursos de inteligência emocional. E aí eu fui indo. E daí eu me descobri. Agora, no último ano, depois de 4 anos, eu me descobri mentora, porque eu comecei a fazer as lives com uma boa audiência e o pessoal pedindo o meu conselho depois. Eu trago também a palavra de Deus e o meu mote é falar de fé com ação. E daí as pessoas começaram a pedir meus conselhos e eu falei, bom, eu tenho que fazer mentoria. E aí eu acabei me tornando uma mentora e hoje eu tenho meus mentorados, eu tenho uma mentoria online, também em função deste trabalho eu fui descobrindo isso. Vale reforçar, então, claro que cada pessoa na pandemia sabe aquilo que passou, aquilo que sofreu. Nós sabemos que tiveram negócios que foram arrasados, e infelizmente modelos de negócios que nem voltaram depois da pandemia e outros que cresceram muito. Mas independente da gente falar de negócio, eram pessoas por trás de tudo isso. Então, cada pessoa sabe aquilo que sofreu dentro desse período. Só que aquelas que conseguiram sair desse período e transformaram suas vidas, e aí é inegável isso, foram pessoas que se movimentaram. Porque dá para hoje, depois que tudo passou, se não fosse a Paula começar a fazer essas gravações de vídeo, não teria tido um primeiro resultado ali, talvez até financeiro, mas principalmente emocional, o que consequentemente não teria te posicionado em outros lugares, o que depois disso te fez se tornar uma empreendedora mais forte e sabendo da sua capacidade de romper, independente do ciclo, romper essa zona de talvez de amargura, de dor, de tristeza, e se posicionar, colocar a cara para bater. E dá para perceber isso como uma linearidade na sua história. Em vários momentos aconteceu isso. Eu acho que são duas grandes chaves, porque a resiliência é fundamental. O que é resiliência? É você voltar à sua forma original depois da pancada, depois de questões de você passar por problemas, você voltar. A antifragilidade, você volta ainda mais forte, né? Mas eu me sinto resiliente, eu me sinto antifrágil, mas eu me sinto constantemente em movimento. E eu acho que isso é muito válido, muito importante. Você está sempre em movimento. Você falou isso, eu falei, nossa, essa sacada é muito boa. Agora, se você está conectado com essa força realizadora para construir, para fazer a diferença, talvez você leve muitos tombos, mas você vai ter um caminho, o seu processo vai ser brilhante. Você vai ter um caminho, uma caminhada e você vai chegar em lugares altos. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu acho que é muito importante a gente ter essa conexão maravilhosa com essa força criadora. Eu não estou falando aqui de religião, de bandeira, não é nada disso. É essa conexão com a força criadora. Eu nasci para manifestar o amor e o poder de Deus. Eu sou uma filha de Deus e eu preciso exalar o perfume dele. Como eu sou cristã, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu preciso exalar o perfume de Cristo, o perfume de Deus, aonde eu estiver. Sabe? Agora, isso não significa que eu vou ser um anjo, que eu não vou ter posicionamento, que eu, sabe, que eu vou ser um cordeirinho, não. Eu vou ser uma mulher de negócios, eu vou, às vezes, ter que falar não, às vezes eu vou ter que ser dura, mas eu vou estar
conexão com essa força realizadora. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o coração de cada pessoa que está aqui ouvindo, que é empresário ou que está no mundo corporativo, que está trabalhando. Deus conhece o teu coração e você tem que confiar nessa força realizadora. Ele te ajuda a ser mais forte. Eu acredito muito nisso. Diante de tantas fases diferentes, diante de tantos processos diferentes, diante de tantas necessidades de se movimentar e de ser resiliente, talvez tenha algum momento da tua vida que você tenha pensado no que seria de agora em diante, ou talvez isso sempre tenha acontecido, mas eu acho que o que resume essa pergunta é quando que sua vida começou a dar certo? Minha vida começou a dar certo no dia que o espermatozoide do meu pai correu e acertou o óvulo da minha mãe. Foi aí. Foi aí que a minha vida começou a dar certo. Aliás, para Deus, a minha vida começou a dar certo antes disso. Porque Deus nos conhece antes do ventre da nossa mãe. E Ele projetou a gente para dar certo. Tem gente que pode falar assim: ah, dá certo é ter sucesso aqui, é cantar aqui, é ganhar milhões, é trilhões. Mas a questão é a seguinte: na hora que você tem essa conexão e que você faz com amor, com o coração, você se realiza e você passa a ser milionário. Eu não tenho milhão no banco, mas eu me sinto milionária. Eu trabalho com o que eu gosto. Eu levo alegria para as pessoas através das minhas mensagens. Eu ajudo as pessoas a se organizarem, a organizarem suas ações através das minhas mentorias. Eu tenho essa conexão com Deus que me dá força todos os dias para levantar, porque às vezes a gente desanima, às vezes as notícias são ruins. Então isso é um sucesso. E outra coisa, ele dá tudo que a gente precisa. Ele dá, mas não é para você ficar de bracinho cruzado e falando assim: ah, Deus vai me dar. Não, você vai fazer a sua parte, porque ele te deu capacidades, ele te deu talentos, ele te deu dons e você vai usar. Você é um exemplo disso. A nossa história é diferente. E você está chegando em lugares cada vez mais altos porque você acreditou que Deus tinha um plano bom para você. E você se movimentou. E você foi estudar. E você batalhou. Essa é a diferença. Tem pessoas que só se vitimizam. Tem pessoas que só reclamam. Tem pessoas que estão numa condição ruim que só reclamam. Tem pessoas que estão numa condição boa e que só reclamam. E aí a vida não dá certo. Então, a minha vida começou a dar certo antes mesmo, essa é a resposta, antes mesmo do espermatozoide do meu pai chegar lá no óvulo da minha mãe. Porque a minha vida começou a dar certo a partir do momento que Deus definiu que eu viria ao mundo. E a vida de todo mundo pode dar certo. A sua vida é para dar certo. Você nasceu para dar certo. Mas às vezes as coisas acontecem, as dificuldades acontecem e você começa a ser definido, a ser definida pelas suas dificuldades, pelo que falam de você. Ah, o que estão falando da Paula? Não sei. Eu estou preocupada em saber o que Deus está falando de mim. O que Deus acha de mim? O que esse Criador acha de mim? Tem gente que pode ouvir e falar assim: nossa, ela é prepotente. Não, eu não sou prepotente, eu sou consciente. É diferente. Porque na nossa cultura, você falar o que você é ofensivo. Você fala assim: eu sou um bom apresentador. Nossa, como ele é metido. Não, você é um bom apresentador. Há 25 anos eu dou entrevista e eu estou achando você um ótimo apresentador, um ótimo entrevistador. Então você pode falar assim: eu sou um bom entrevistador. Eu acredito que eu sou um bom entrevistador. Isso é importante para vocês que estão ouvindo.
Você se acha bom naquilo que você faz? Porque tem gente que fica, não, eu vou ser humilde. Eu tenho que ter um espírito de humildade dentro de mim. E eu tenho esse espírito de humildade dentro de mim. Mas eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber quem eu sou. E eu ouvi uma palavra, olha, eu estou indo para um lado meio de fé, mas é porque isso está o tempo inteiro em mim. E eu ouvi em nós, graças a Deus, em nós, né, espectadores. Eu ouvi uma palavra maravilhosa nessa semana, que Jesus, ele fez uma cura dentro de uma sinagoga e os religiosos começaram a ficar muito bravos porque ele tinha ofendido os ritos, porque era Shabá e não era para fazer aquilo naquele dia, não sei o quê, e começaram a massacrá-lo assim, né? E saíram fora com ele e foram indo com ele em direção a um precipício. E ele foi andando, o pessoal falando, né, na orelha dele que ele era isso, que ele era aquilo, indo para o precipício. E daí ele chegou à beira do precipício. E talvez eles pudessem até jogá-lo no precipício, porque ele tinha ferido as leis. Mas não fizeram, ficaram falando. E ele ficou lá, humildemente ouvindo. Quando eles cansaram de falar, Jesus olhou e falou assim: eu vou continuar. Ele virou e voltou e continuou a sua obra e a sua missão. Isso foi tão impactante para mim, e eu acho que é impactante para todos nós. Porque a minha pergunta é: o que te define? É o que os outros falam de você? Você, empresário, o que te define? É o que sai na mídia sobre você? A mídia pode ser maravilhosa, mas a mídia pode ser extremamente destrutiva. Quem é que te define? Defina-se por essa força. Você nasceu para dar certo. Nós nascemos para dar certo. Vale, Paula, eu nunca contei isso, talvez ficou ali só no nosso ambiente mesmo, só naquela nossa conversa, talvez em stories, depois daquele dia eu fiquei muito impactado, mas eu conheço a Paula e vale honrar as pessoas que nos apresentaram, o Alfred e a Valéria, são duas pessoas que moram no meu coração, eu sei que no seu também, e nós estávamos num jantar, num restaurante que, para mim, a origem era inacessível, era impossível de eu estar naquele lugar ali, conversando com aquelas pessoas. E em um momento você disse que morava na região onde eu morei. E você tinha morado, né? E o meu pai, ele era caddy no campo de golfe que o pai dela jogava golfe. O meu irmão foi caddy no campo onde o seu pai jogava golfe. E muitas vezes foi a gorjeta que o pai dela deu que fez a gente jantar em casa. Muitas vezes era o único dinheiro que a gente tinha em casa. E aquele dia, olhando por todo aquele contexto, por todo aquele cenário, por todo aquele momento de estar ali com vocês, que, de novo, é muito lindo quando você diz que sua vida começou a dar certo, quando você foi fecundado, porque Deus já te conhece antes do seu nascimento. Mas até então, talvez eu não tivesse tido a percepção do que Deus estava fazendo na minha vida. E aquele dia foi uma virada de chave muito grande, de poder olhar para tudo aquilo que tinha acontecido, ter olhado a origem e saber que ele teve o tempo todo presente e segurou a minha mão até aquele momento para ter a oportunidade de encontrar uma pessoa como você e ser parte, uma das agentes transformadoras da minha vida e da minha percepção sobre mim mesmo. E quando eu falo percepção sobre mim mesmo, também é para você, empresário. A sua verdadeira identidade. E a verdadeira identidade nossa está ligada ao nosso Pai. É verdade. Essa é a nossa verdadeira identidade. Aquele dia foi um dia muito impactante para nós, para você dessa forma, e para mim, porque reforçou a importância dos valores que meu pai sempre me passou. E a gente ficou muito tocado, porque nos últimos tempos,
O meu pai passou por muitas, muitas coisas muito difíceis. O meu pai passou por muitas acusações. Meu pai, como todas as pessoas, acertou e errou em muitas coisas. Mas essa história, esse encontro, foi um bálsamo para nós. Porque você, com a sua presença ali e contando aquela história, você reforçou para o meu pai o valor dele também. E para mim, o valor do meu pai. Sabe? Porque esse é o meu pai, é isso que ele me ensinou. Agora, o seu pai é muito importante mesmo. Porque o seu pai, que trabalhava como um simples CAD, ele trazia, no momento que ele falava da caixinha que alguém tinha dado para ele trazia para sua mesa não só o alimento, mas ele trazia para sua mesa a gratidão, o espírito de gratidão. Porque se ele não tivesse trazido isso, ou se ele fosse mau caráter, ele não falaria que alguém ofertou uma caixinha. Ele seria egocêntrico. Ele falaria que ele tinha conseguido porque ele era o cara. Então, ele trouxe o alimento e o seu pai trouxe a gratidão. E é por isso que você é essa pessoa maravilhosa que você é, e eu tenho a honra de dizer que eu sou tua amiga. E um brinde à Valéria e o Alfred que nos apresentaram, né, meu querido? A honra é minha. A honra é minha poder dizer que eu estou em comunhão com vocês. Muito mais só uma amizade terrena, mas é uma comunhão de espírito. E isso eu desejo para você, empresário, que você tenha comunhão com as pessoas que estão sentadas à tua mesa, dentro do teu negócio, muito mais do que só aquela relação comercial. Claro, nem sempre todas as pessoas ficarão conosco, nem sempre todas as pessoas compactuarão com os nossos valores, as nossas ideias. Talvez algumas delas, mesmo compactuando, elas vão seguir o caminho delas, está tudo bem, mas que você tenha comunhão com as pessoas, que você olhe todas elas como pessoas. A última pergunta que eu sempre faço é relacionada à razão social da empresa. Mas eu quero fazer um pouco diferente dessa vez. Antes de perguntar a razão por você cantar, eu quero que você já vá pensando em uma música para você encerrar o nosso programa, enquanto eu faço o encerramento para quem nos assiste até aqui. Para você, empresário, a única coisa que talvez marcou e definiu a minha história e definiu a história da Paula e de tantas outras pessoas foi a continuidade independente das circunstâncias, a resiliência independente das circunstâncias. Então, talvez hoje você passe pelo momento mais difícil da sua vida, cenário econômico, às vezes desafio familiar, às vezes desafio com colaboradores. Eu desejo que você tenha o seu tempo de descanso, mas que seja um descanso e não uma parada. Porque se você faz algo que, assim como nós dissemos aqui, independente de religião, mas algo que Deus te chamou para fazer, é Ele quem vai te dar estrutura e sustento para suportar todos os dias. Então não se preocupe com o amanhã. Apesar de ser muito difícil, principalmente nesse ambiente corporativo, de planejamentos, de coisas que nós precisamos fazer para manter a nossa empresa ativa. Mas nenhuma dessas coisas, nenhuma delas, por mais que você faça o maior esforço possível, estará tão na tua mão quanto o poder de Deus para fazer com que elas funcionem verdadeiramente. Porque se não for Ele, se não for esse poder que transcende a tua expertise, a tua capacidade, a consultoria, os relacionamentos, se não for Ele operando na tua vida, e eu falo isso de todo o coração, não importa o que você faça, não importa o tamanho do teu esforço, nada vai acontecer. Então faça assim tua parte, se movimente, mas entregue a tua vida por aquele que tem poder para mudar a tua história. A minha foi mudada, a da Paula foi mudada, e eu espero que a sua, nesse momento de descanso, talvez de pausa, de olhar para dentro de si, para recuperar as forças, para viver uma nova fase, que você, ao final desse processo, sinta a mão dele te empurrando como nunca aconteceu, com uma energia que você nunca talvez tenha tido. E eu quero, depois desse processo, poder sentar com você aqui no nosso sofá, contando a tua história, de como essa transformação mudou para sempre a história dos teus negócios, mas principalmente a história da tua vida, e edificou a sua alma. Quero agradecer à Náutica Digital, nosso grande patrocinador, esse espaço aqui em Alphaville para mais 100 pessoas. Você pode fazer seu podcast, live de lançamento, seu talk show.
Quero agradecer ao Tim que está por trás das câmeras aqui, sempre cuidando de nós e nos ajudando, ao Adelar, dono desse espaço e uma pessoa extraordinária que apoia esse projeto. Agradecer a você que está com a gente até aqui, até agora, nesse momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário. E Paula, eu quero agradecer demais a você. Eu que agradeço. Nos honrar com a tua presença, trazer essas emoções tão diferentes para nós nesse momento, que é uma coisa que é uma habilidade sua inerente, né, da tua personalidade, né? Você tem essa característica de emocionar só com o olhar. Imagine quando canta, então. Eu agradeço. Foi muito bom. É sempre bom a gente rever, contar a nossa história, reviver a nossa história contando. Então, é uma oportunidade ímpar e que todos tenham essa oportunidade de contar a sua história. E eu estou muito feliz. Eu vou cantar uma música para vocês que eu acho que tem tudo a ver com você, comigo e com todos. Essa música é uma das minhas músicas favoritas e é uma tradução do Chico Buarque, do Homem de La Mancha, do Don Quixote. Sonho impossível. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper com a incabível prisão. Voar num limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar este mundo, cravar este chão. Não importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vão saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Uau! Obrigada. Extraordinário, extraordinário. Paula, sem palavras para te agradecer. Então, a sua presença. pergunta sobre a minha missão é ser a flor que brota do impossível chão e inspirar, através da minha música e da minha comunicação, pessoas e das minhas mentorias a serem pessoas que brotam, a serem flores que brotam do impossível chão. Muito obrigado e obrigado a você que está em casa por ter nos assistido até aqui. Redes sociais da Paula estão aqui embaixo, todos os contatos dela para shows, para eventos e com certeza levar essa pessoa para o teu evento, além de ter uma excelente cantora, vai ter uma presença espiritual incrível. Então, mais uma vez, quero honrar você por estar aqui conosco. Nos vemos na próxima quinta, às 8 da noite. Até lá!